Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao 29º capítulo do livro Amigos para Servir. A caridade é o centro da fé cristã. Somos zelosos defensores da liberdade humana e tememos que se acabe por não exigir nada da vontade e da consciência por esperar tudo da lei. Tememos que haja mais relação do que se pensa entre a filantropia oficial, que em 1808 exigia a fundação dos depósitos de mendigos para evitar a desagradável visão da enfermidade e da vergonhosa miséria, e o zelo dos reformadores modernos, aos quais irrita o espetáculo da indigência, aos que a palavra da caridade incomoda e que, ao reprovar a esmola, tranquilizam as pessoas que são pouco inclinadas a dá-la. Quanto a nós, que temos uma sensibilidade menos delicada, a pobreza nos inspira menos horror e mais amor. Não nos aproximamos dela sem nos sentirmos um pouco melhores. Sabemos o bem que nos faz e não cremos que os governos tenham a capacidade de suprimir esse grande meio que Deus reservou com o fim de alimentar a disposição, a compaixão e a capacidade de entrega nesta terra. Artigo A Caridade Oficial em Air Nouvelle, 5 de novembro de 1848. Comentário. Neste artigo, Frederico Ozanam protestou contra a caridade exclusivamente nas mãos do Estado, quando o egoísmo, sob qualquer nome que se manifeste, pretende dispensar as pessoas particulares do dever da assistência para colocá-la nas mãos do Estado. A caridade oficial não é mais do que uma ficção oficial que primeiro engana os povos e logo os destrói. Por isso, disse temer que se acabe por não exigir nada da vontade da consciência, por esperar tudo da lei. Eis aqui uma referência claríssima a um dos princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, o da subsidiariedade, que é descrita em poucas palavras da seguinte forma: uma estrutura social de ordem superior não deve interferir na vida interna de um grupo social de ordem inferior. Pelo contrário, sua função como estrutura de ordem superior deve consistir em sustentá-lo, ajudá-lo a conseguir seus objetivos e coordenar sua ação com a dos demais componentes do corpo social, a fim de alcançar mais facilmente os objetivos comuns a todos. Esse é um trecho de João Paulo II, Centésimos Anos. Ao princípio da subsidiariedade correspondem o respeito e a promoção efetiva da primazia da pessoa e da família, a valorização das associações e das organizações intermediárias em suas opções fundamentais e em todas aquelas que não podem ser delegadas ou assumidas por outros, o impulso da iniciativa privada, de modo que cada organismo social, segundo suas próprias particularidades, esteja a serviço do bem comum, a articulação plural da sociedade e a representação de suas forças vitais, a salvaguarda dos direitos dos homens e das minorias, o equilíbrio entre a esfera pública e a esfera privada, com o consequente reconhecimento da função social do setor privado, uma adequada responsabilidade do cidadão para ser parte ativa da realidade política e social do país. Frederico Ozanam antecipou em praticamente meio século as primeiras reflexões pontifícias sobre esse tema. Quase 75 anos depois, o Papa Pio XI expressaria assim: é gravemente injusto e perturbador da ordem social tirar das comunidades menores e inferiores o que elas podem fazer e dar a uma sociedade maior e mais elevada, já que toda ação da sociedade, por sua própria força e natureza, deve prestar ajuda aos membros do corpo social, mas não destruí-los e absorvê-los. A Sociedade de São Vicente de Paulo é, desde sua criação, uma dessas comunidades intermediárias das que Pio XI falou. Em 1833, um grupo de estudantes universitários, despertados pela grave situação que os necessitados de Paris viviam, uniram forças com o claro propósito de auxiliar as pessoas
mais desfavorecidas, através dos meios particulares com os quais contavam, fundando uma associação de fiéis para santificarem suas vidas, estando unidos em grupo mediante o serviço dos desamparados. Voltando ao texto que agora nos ocupa, Ozanam reforça que, para o fiel, a pobreza inspira amor até para quem a sofre. A caridade, o amor, entendido como mandamento definitivo, constitui o núcleo evangélico que nenhum fiel pode deixar de lado. O pobre que necessita de nossa ajuda nos oferece uma oportunidade de transformar a sociedade. E ele mesmo é um lugar privilegiado, onde os seguidores de Jesus Cristo se encontram com o Mestre. Por isso, finalizou Ozanam, não podemos nos aproximar das pobrezas sem nos sentirmos um pouco melhores. Sabemos o bem que nos faz. O encontro com o necessitado nos chama à conversão, à mudança de atitudes, a orientar nossa vida seguindo os passos do Senhor, onde sabemos está a verdadeira felicidade. Sugestões para a reflexão pessoal e a partilha em grupo. Primeiro, que poderíamos fazer para melhorar nosso conhecimento da doutrina social da Igreja? Segundo, como se aplica o princípio da subsidiariedade em nosso contexto mais próximo? Terceiro, como valorizamos a participação governamental do auxílio aos necessitados de nosso país? Cumpre com o princípio da subsidiariedade? Quarto, partilhemos alguma experiência pessoal. Quando e de que maneira o serviço aos empobrecidos nos fizeram pessoas melhores? Quinto, em nossa igreja de hoje, em nossas comunidades, paróquias, grupos, conferências, a caridade é o centro. Terminamos então mais um capítulo, faltam só 2 para a gente terminar o livro. E eu gostaria mais uma vez de pedir para vocês já aproveitarem e deixar nos comentários aqui para a gente. De novo, a gente vê este livro chamando nossa atenção para a gente conhecer melhor a doutrina social da igreja. E eu gostaria de saber de vocês, que vocês deixem aqui nos comentários, como é que nós, a Rede de Amigos da Caridade, podemos ajudá-los a estudar esse tema, a contribuir com vocês sobre esse tema. Deixem aqui as suas sugestões para que a gente possa avaliar em grupo aqui como nós podemos ajudá-los, tá bom? Um beijo, boa semana para todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.